Vamos à quarta e última parte dessa nossa aula de conversão. É bastante importante você ter assistido as três primeiras para entender agora. Essa é a parte mais difícil, mas se você entendeu as outras, aí fica fácil porque é fazer duas vezes a mesma coisa. Então vamos lá, vamos a uma outra situação, problema, para a gente poder complicar um pouquinho mais sobre conversão. Então, vários pesquisadores chefiados por Medeiros foram à estação antártica, comandante Ferraz, e dosaram a glicemia de um peixe antártico chamado Nototenia negleta. E a glicemia desse peixe deu 0,0008 micromol por microlitro. Certo? Isso está publicado nesse site aí. A glicemia humana normal é entre 3,9 e 6,1 milimol por litro. Então, a pergunta é, a glicemia desse peixe é acima, abaixo da glicemia humana, é igual, né? Como é que a gente vai saber? Então, a primeira coisa é ver que aqui está em micromol por microlitro, aqui está em milimol por litro. Então, nós temos que conseguir ter a mesma unidade para poder comparar valores, né? Por exemplo, eu não posso dizer que 10 quilômetros é menor que 100 metros, porque 10 é menor que 100. Para poder comparar, tem que estar na mesma unidade. Então, eu posso dizer que 0,0008 é muito menor que 3,9 a 6,1 nesse intervalo, porque 0,08 é menor que 3,9? Eu não posso porque aqui está em micromol por microlitro, aqui está em milimol por litro. Então, precisa estar na mesma unidade para a gente poder comparar. E vejam que aqui são duas unidades. Uma é de mol e a outra, mol é uma quantidade de matéria, e a outra é de litros, com prefixos diferentes. Então, por isso que isso é um complicador, porque isso é uma conversão dupla, tá certo? Então, esse problema, na verdade, ele está te perguntando como é que eu vou comparar 0,008 micromol por microlitro com milimol por litro, para saber se é maior ou menor do que essa faixa ou está dentro dessa faixa. É isso que esse problema está perguntando. Só que para poder resolver, a gente precisa converter para as mesmas unidades. E aqui tem duas unidades, uma de quantidade de matéria, que é o mol, e outra de volume. Então, é uma quantidade de matéria por um certo volume, outra quantidade de matéria por um certo volume. Para comparar, a gente tem que estar na mesma unidade. Esse valor aqui, esse intervalo, é um padrão de normalidade. Então, o melhor é que pegue este valor que foi dosado no peixe e se converta para as unidades do padrão de normalidade humana para poder comparar e ver se esta conversão dá valores abaixo, dá valores dentro dessa faixa, dá valores maiores que essa, tá certo? Então, aqui nós temos o prefixo mili, aqui nós não temos nenhum prefixo no litro, aqui nós temos o prefixo micro. Então, lembrando, ó, mili vale 10 a menos 3 e micro vale 10 a menos 6. São esses prefixos que nós vamos usar para essa conversão. Então, para que a gente possa comparar a glicemia do peixe com a glicemia de humanos, tem que estar na mesma unidade. Então, a pergunta é 0,008 micromol por microlitro vale quanto em milimol por litro? Essa é a nossa pergunta de base, ok? Então, olha, a maneira mais fácil da gente tratar é como se fossem duas conversões independentes, ou seja, a gente finge que primeiro não existe denominador e converte o que tem no numerador. Depois a gente finge que não tem numerador e converte o que tem no denominador. E depois a gente junta tudo. Então, a maneira mais fácil é tratar como se fossem duas conversões independentes, ou seja, converte primeiro o que tem no numerador e ignora o denominador. E depois converte o denominador e ignora o numerador. Só que depois de fazer isso, a gente tem que juntar os resultados e recompor a fração para achar o valor numérico dessa conversão, ok? Então, eu vou pedir para vocês tentar fazer essas duas conversões, ó. Esquece que tem denominador. A primeira conversão é 0,008 micromol para milimol. A segunda, ó,
é 0,008 micromol por microlitro, para cada microlitro. Então, a segunda é 1 microlitro para litro. São duas conversões independentes. Testem, tente fazer essas conversões, que são conversões simples, e aí depois eu mostro como recompor a fração para achar o valor exato, tá bom? Faça isso no seu caderno, dê um pause e faça isso para ver se você consegue fazer, tá? Eu vou então continuar imaginando que você deu um pause e resolveu essas duas conversões simples, tá bom? Faça as duas conversões independentes e a seguir eu te mostro como a gente substitui para achar o valor e poder comparar a glicemia do peixe com a glicemia humana, certo? Então vamos lá. A primeira conversão resolvendo. Você já fez, eu estou resolvendo aqui, ó. 0,008 micromol para milimol. Então, primeira coisa, eu reescrevo o valor que eu quero converter, substituindo o prefixo por quanto vale. Micro, 10 a menos 6. Então, 008 está aqui, micro está aqui, 10 que é 10 a menos 6, e mol está aqui, que é mol. Legal. Segundo, pega a unidade que nós queremos chegar, milimol, e equivale sem o prefixo. Mili é prefixo. Então, ó, 10 a menos 3 do mol. Agora, ó, o valor que a gente quer converter é igual a esse. Eu vou pegar ele sem prefixo e coloco mol embaixo de mol. Que ficou faltando mol, eu não consigo corrigir agora. Mas 10 a menos 3 mol equivale a milimol. 0,008 vezes 10 a menos 6 mol vai valer a x. Né? Para resolver isso, a gente multiplica em cruz. Então, x vezes 10 a menos 3 é igual a 0,08 vezes 1. Agora é fazer conta. O x está sendo multiplicado por 10 a menos 3. Eu vou passá-lo dividindo para o outro lado. Foi o que eu fiz aqui. Aí aqui surge uma divisão de potência de mesma base, que é o 10. Então, é o valor da frente, mantém a base 10 e é o de cima menos o de baixo. Então, é menos 6 menos 3. Isso dá 10 a menos 3. E a unidade do x aqui, ó, milimol. Você vê que esse valor aqui está com prefixo. Mas quando é conversão dupla, tudo bem deixar o prefixo, porque quando a gente remontar a fração, vai de novo trabalhar com base 10 para simplificar e achar o valor final, tá certo? Então, isso foi a primeira conversão. Nós convertemos o numerador, fingindo que o denominador não existe. Vamos para a segunda conversão, 1 microlitro para litro, também é uma conversão simples. Essa é até mais fácil, quer ver? Ó? Pega o valor que nós queremos converter, microlitro, e reescreva sem prefixo. Onde tem prefixo, micro, 10 a menos 6 do litro. Nós não queremos chegar no litro? Já chegamos. Então, não tem regra de 3 para montar. Por quê? Porque a gente queria ir de microlitro para litro que não tem prefixo. Então, ele está aqui com a base 10, sem valor também, ainda numérico, né, propriamente dito, porque eu falei para vocês que depois simplificava. Então, nós convertemos o numerador e o denominador. E agora, o que fazer? Então, agora é a novidade. Agora, você vai voltar para a fração que nós tínhamos. A fração era 0,008 micromol por microlitro. No lugar do 0,008 micromol, nós vamos colocar o quanto a gente achou em milimol. Então, substituir este valor por quanto eu achei que ele equivale, que está aqui, ó, 0,008 vezes 10 a menos 6 milimol. No lugar de microlitro, eu vou colocar o valor que eu achei que vale em litros. Então, está aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 6 do litro. Então, eu voltei a fração que eu queria converter e reescrevi pelos os valores equivalentes na fração. Agora surgiu, agora está em milimol por litro, que é a unidade que eu queria, são as duas unidades que eu queria, porque é a unidade que é dado padrão da glicemia humana. Só que o valor numérico eu vou achar fazendo a conta entre os números aqui. Então, agora eu vou fazer a conta, ó. Aqui é uma divisão de potência de mesma base, eu copio o número da frente, 008, mantenho a base que é 10, e é o expoente de cima, menos 3, menos o de baixo. Como são dois sinais, eu preciso colocar entre parênteses. Menos com menos dá mais, então fica menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6, isso dá 10 à terceira. 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000.
Fazendo a conta 0,008 vezes 1000, isso dá 8 milimol por litro. A unidade já estava aqui, ó, só copiei aqui. E não esqueça a unidade que eu não esqueço não. Então, isso é a glicemia do peixe antártico, né? Lembrando que a glicemia humana é entre 3,9 e 6,1 em milimol por litro. Então, a glicemia desse peixe é um pouquinho acima da glicemia humana. E a gente pode comparar 8 com 6,1, dizendo que 8 é maior, porque agora está nas mesmas unidades. Então, voltando, quando tem duas unidades, a gente faz a conversão do numerador, depois a gente faz a conversão do denominador, depois remonta a fração substituindo pelos valores que nós achamos e fazendo a conta antes de comparar. E veja que nós não mexemos com os valores do padrão, porque esses valores são para a gente comparar se está maior, se está menor, como é que está, ok? Então eu espero que com isso, né, vocês tenham aprendido, ó, a gente pode chegar à conclusão de que a glicemia normal é maior do que a humana, tá certo? Porque estão na mesma unidade. Muito obrigada por todos, espero ter colaborado com vocês.